Olá, estamos aqui com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, uma primeira pergunta a você com relação a esses próximos 15 dias do mês de março e os primeiros 15 do abril. O que você pode colocar do clima? Vamos ter uma organização nesse mês de duas quinzenas? Como é que você pode falar do tempo? Então, Luiz Henrique, a princípio, a segunda quinzena de março, ela segue com chuvas bem irregulares, bem mal distribuídas em praticamente todo o estado gaúcho, Santa Catarina, principalmente o setor oeste, sudoeste, oeste e norte do Paraná, Mato Grosso também, do sul. São chuvas bem mal distribuídas que acontecem por conta de transições de massas de ar que são estáveis. São aquelas massas de ar que mantêm aquela característica, friozinho de manhã e aquecido à tarde. Calor ainda vai ter, mas as chuvas elas são bem irregulares, bem mal distribuídas. Quem sabe ali no final do mês de março e início de abril começa a ter um pouco mais de chuva, mas ainda assim não é uma chuva muito volumosa. Pode até ter, só que é aquelas chuvas mais pontuais. Então, o abril ele é melhor do que março. Março é um mês que fica abaixo da média climatológica em praticamente todas as regiões, muito pontualmente, se tiver alguma estação que registre algum valor, é bem pontual. E provavelmente que o abril desde já é um pouco melhor de chuva, mas ainda assim é um outro ponto que fica dentro da média. Ele é melhor assim em chuva, mas não chega assim ainda a resolver o problema. Essa questão refere-se efetivamente ao sistema que a gente está vivendo de Laninha. Isso. Mantemos esse processo até o final do ano, como você tem apontado nos outros programas, Peter? Então, Luiz Henrique, a expectativa é que nós tenhamos ainda a manutenção desse Laninha, mas apenas com um reflexo. As águas do Oceano Pacífico Equatorial, elas se encontram ainda numa certa anomalia, próxima ou abaixo de meio grau negativo, o que mantém um quadro de neutralidade, mas nós meteorologistas chamamos essa condição de neutro frio. Isso faz com que a região sul ainda tenha chuvas bem irregulares e bem mal distribuídas, e a região norte e nordeste com chuvas próximas ou acima da média. Então, nesses próximos meses, segue com um neutro frio ou uma neutralidade, mas a atmosfera respondendo ainda como laninha, ou seja, chuvas irregulares, mal distribuídas. Essa que é a condição que está prevista pelo menos até a metade do ano. Se continuar assim com esse neutro frio indo para um neutro quente, quem sabe até o final do ano a gente já tenha até um começo de um El Ninho. É uma mudança, efetivamente, pode acontecer. Uma Isso. outra questão, nós vamos ter essa entrada de outono. O que você pode dizer rapidamente da entrada do outono? Vai ser aquele entrada de outono para um inverno frio e seco, ou frio e chuvoso, ou não vamos ter frio? Eu acredito que se a gente comparar com o ano passado, vai ser um inverno bem parecido. No mínimo umas 3 ondas de ar frio ou 3 massas de ar polar, o que equivale a 6 geadas amplas e generalizadas. Geadas isoladas, quem sabe até em abril já pode ter, e maio. São aquelas geadas que nós chamamos de geada agronômica ou geada de baixada e vale. No alto geralmente não tem geada, mas nas baixadas e vales tem. Então essas culturas aí que ficam mais nas baixadas, pode ser que já tenha algum efeito de geada, de ar mais frio, quem sabe até em abril e maio. Mas, repito, né? O inverno como um todo, aquele frio mais forte, final de maio, junho, julho, daí já é mais garantido. E quanto à questão de inverno chuvoso ou seco, eu acredito assim que na entrada do inverno vai ter chuvas mais concentradas, mais volumosas, e no geral assim é um inverno dentro da normalidade em termos de chuva. Mas o outono é um outono que fica próximo da média em relação à temperatura, ou seja, é um outono bem definido em termos de temperatura, frio de manhã, quentinho à tarde, e a chuva provavelmente ela fica abaixo da média em março, próximo da média em abril, abaixo da média pelo menos no início de maio, depois começa a ter aquela entrada de inverno, aí já começa a ter um pouco de chuva, depois fica meio que na normalidade. Vamos ter o verãozinho de maio? Sim, pode ter sim, antes da entrada Do inverno. do inverno. No Uhum. inverno pode acontecer essa característica do Pode, clima. pode, pode. Uhum.
E o que a gente pode, digamos assim, dizer para aquele produtor que está se preparando para o plantio do trigo? O que tu pode dizer rapidamente sobre o clima para o trigo? Eu acredito assim que, claro que a gente tem essa questão da amplitude térmica, frio de manhã, quente à tarde, mas no geral até é favorável porque a chuva ela não falta, ela só é irregular. Claro que ela fica um pouco abaixo da média, não absorve, o solo não absorve tanto essa água, mas assim não chega a ter assim uma seca, né? É mais uma mini estiagem que nós podemos ter agora em março. Só que abril daí já recupera, então eu acredito assim que não seja tão ruim assim. Como se diz, o trigo gosta quando a flor cai no racho da terra. Isso, exatamente. Este foi Peter Scheuer falando do tempo.